Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma lição de escola bíblica e estamos no quarto trimestre, crianças. Estamos com revista nova, olha que legal. Carta às igrejas, vê se vocês conseguem ver. E vamos da primeira lição, somos salvos pela fé. Se vocês ainda não pegaram a revista de vocês podem estar pedindo a irmã Rosângela, a irmã Andréia, está adquirindo a revista de vocês, para que possamos estudar juntos, ok? Então vamos iniciar, antes de iniciarmos a nossa escola bíblica, que é toda quarta-feira às 18h30, comigo e com o tio Alan. Semana que vem será com o tio Alan a lição 2, certo? Então, vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês, vamos ler bastante a palavra do Senhor, vamos aprender a manusear a nossa Bíblia, certo? Mas antes, vamos estar orando, agradecendo a Papai do Céu por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aprendendo a sua palavra, tá bom? Então, feche os olhinhos e ora juntamente com a tia. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra. Seja conosco, Senhor. Pai, que não seja eu a estar ministrando, mas o Teu Espírito Santo. Abençoa cada criança, Senhor, o seu coração, a sua mente, seus familiares. Que possamos, ó Pai, sermos cheios de Ti, Senhor, da Tua presença, do Senhor, que possamos aprender cada dia mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, na caminhada, aumenta a nossa fé. Seja conosco, ó Pai. Toma a nossa igreja, Senhor, cada um de nossos irmãos entregamos a Ti, Senhor. Obrigada pelos livramentos, obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. E nos perdoe, ó Pai, pelas nossas falhas, ó Pai. Seja conosco no dia de hoje, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então vamos lá. Somos salvos pela fé. Abram aí em Romanos 1, que vamos ler do 1 ao 7. Romanos 1, do 16 ao 17, ok? E vou iniciar lendo o primeiro texto do dia e depois nós vamos ler em Romanos 1. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Romanos 1, versículo 16. Olha que lindo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Precisamos crer em quem para termos a nossa salvação? Em Cristo Jesus. Então vamos lá, os nossos pecados são perdoados por Deus através do Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber que somos justificados diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Então vamos lá, crianças, abrem Romanos 1, do 1 ao 7. Vamos ler Romanos 1, do 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo. Agora abram aí, já está aberto, né, a Bíblia, Romanos 16 e 17, que diz assim, Romanos 16, 17, criançada, pois não me envergonho do Evangelho, que foi o texto do dia que nós já lemos, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
essa parte final, o justo viverá pela fé, Paulo, quando cita, ele está citando lá do livro de Abacuque 2,4, que fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Então, continuando, olha que interessante. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E o mais interessante de tudo, no versículo anterior que diz: a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus, ele morreu por todos nós. Ele não escolheu a cor, ele não escolheu a quem ele poderia salvar. Vou salvar aquele que é bonzinho, aquele que faz tudo certinho, a caneta caiu. Peraí. Não, ele morreu por todos. Aquele que pratica a iniquidade, ele morreu por nós que estamos servindo ao Senhor com alegria e com amor. Ele veio para todos. Lembra daquele ladrão na cruz do Calvário? Então, ele tinha cometido crimes. Ele estava ali porque ele tinha cometido crimes. Mas o que aconteceu? Naquele momento ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E naquele instante ele falou: Senhor, se tu és o Filho de Deus, né? Então naquele momento que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele falou: se tu és filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus o perdoou, ele foi perdoado. Então, olha que importante, precisamos saber que Jesus, ele morreu por todos nós. Ele não escolheu para quem ele estaria entregando a salvação. Não, a salvação nos foi dada, é de graça, crianças. Jesus já morreu na cruz por nós. Ele sofreu todas as dores, levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E para que hoje tivéssemos vida, tivéssemos a nossa salvação em Cristo. É através de Jesus. Então vamos lá. Continuando. A carta aos Romanos tem por tema a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Cristo, tendo por base o texto de Romanos 1, 16, 17, foi que nós lemos. Qual é, tia? O versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Não podemos nos vergonhar de falar do Evangelho. Não podemos ser crentes agente secreto. Não podemos. Precisamos ser cristãos, servirmos ao Senhor com alegria e saber, não se envergonhar disso. É para falar para aquele amiguinho do amor de Jesus, falar do plano de salvação para ele. Porque nós, assim como nós fomos salvos e um dia vamos morar no céu com o Senhor Jesus, a quem nós amamos, as pessoas, o céu foi feito para todos, para todos. Precisamos levar esse amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem, porque a salvação vem pelo crer. Nós cremos, nós temos fé no Senhor Jesus e somos salvos. Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação, é o Senhor Jesus. Então, continuando. Essa carta apresenta vários aspectos da salvação: redenção e justificação. Hoje veremos a salvação, que significa livramento, proteger do dano. Jesus, o que aconteceu com ele? Ele sofreu na cruz, ele levou todas as nossas dores, nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, a partir do momento que ele já morreu na cruz por nós, nós somos livres, somos salvos para viver esse amor com Cristo, através da obediência, através da palavra, através da oração em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, Deus se revelou como Salvador do seu povo. Está escrito lá em Êxodo 15:2, Deuteronômio 26:8. A salvação é descrita na Bíblia como o caminho da comunhão eterna com Deus no céu. João 14:6 e Atos 16:17. Abram em João 14:6 e depois em Atos 16:17. Vamos lá.
João 14:6, crianças. João tá onde, criançada, hein? No Novo Testamento. Deixa eu te deixar aqui. João 14. João, vamos lá. 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que lindo, criança. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Abram agora em Atos 16, 17. Vamos lá, Atos. Abram o livro de Atos 16, versículo 17. Atos 16, 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, o que está sendo falado aqui? Que a nossa salvação é através do Senhor Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 16. Inclusive, esse versículo é o versículo da semana, hein, crianças? Gravem, ó, aqui e no coração. João 14, 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por quem? Por quem? Por Jesus. 14, 6, ó. Ok? João 14, 6. Abram agora em Romanos 3, 24, que diz o seguinte. Vamos lá, abram em Romanos 3, 24. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a tia poder estar procurando o livro de Romanos. Vamos lá, crianças. Romanos. Ai, acho que abri e fechei. Romanos. Ok. Romanos 3, 24, que diz o seguinte. Vamos lá. Romanos 3, 24. Que diz o seguinte: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, de quem recebemos essa justificação, essa redenção, essa salvação? Através do Senhor Jesus. Jesus quem nos trouxe vida, salvação, libertação. A salvação é baseada em quê? Na morte de Cristo, que está lá em referência a Romanos 3, 25, abram aí. E em Romanos 5, 8. Na sua ressurreição, que está lá em Romanos 5, 10. E a sua contínua intercessão pelos salvos. Hebreus 7, 25. A salvação é recebida de graça através da fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 22 e 28. Essas são as referências que falam sobre a salvação. E vamos entender aqui, ó, somos salvos pela fé. A epístola aos Romanos foi escrita por quem? Por Técio, através de Paulo, quem foi ditando para Técio, está escrevendo a carta aos Romanos, que é a epístola de Romanos. Então vamos lá, a carta à igreja de Roma foi ditada por Paulo, está lá em Romanos 1, mas redigida por Técio, um cristão de quem temos poucas informações, mas era bem conhecido na época. Leiam, abram em Romanos 16, 22, que vai confirmar o que a tia está falando, de que foi Técio quem escreveu a epístola aos Romanos. Técio que escrevi esta epístola, vos saldo no Senhor. Olha aí a confirmação de que verdadeiramente foi Técio quem escreveu a epístola aos Romanos e que Paulo foi ditando para ele. Nunca se soube ao certo como começou essa igreja. Quem levou o evangelho para Roma? Uma pista nos é dada em Atos 2:10.
forasteiros romanos baseados aqui. Podemos crer que os judeus que moravam em Roma foram convertidos a Cristo no dia de Pentecostes e regressaram para a cidade, levando a mensagem do Evangelho. Mas deve-se levar em conta que Roma era o centro do mundo, ponto de partida e chegada para muita gente, e que o Evangelho pode ter chegado lá por algum convertido de fora, sem participação de qualquer apóstolo. Como a tia falou anteriormente, a lição nós estamos falando o quê? Sobre o que Jesus fez por nós. Já entendemos o que é a salvação, a justificação, a redenção. A tia deu textos bíblicos falando sobre isso. Agora, com a lição, nós entendemos o que a carta a qual Paulo ditou para Técio está escrevendo na carta à Epístola de Romanos, falando sobre o plano de salvação e o que Jesus fez por nós. Paulo escreveu na carta aos Romanos por ocasião da sua permanência em Corinto, durante a terceira viagem missionária, quando seguia para Jerusalém, levando as ofertas das congregações de irmãos que não eram judeus. Está com referência em Romanos 15, 25 e Atos 24, 17. Os cristãos de Roma tinham muita fé em Jesus Cristo e Paulo desejava muito visitá-los. Nessa carta, Paulo reúne todos os grandes e mais importantes temas da Bíblia, tais como o pecado, a lei, a fé, as obras e o plano de salvação, que foi exatamente o que nós lemos. A tia deu aqui a referência dos planos de salvação. Podemos estar lendo conforme eu falei, deu um texto de referência e agora a gente vai parar para lermos na Bíblia esses textos de referência para entendermos melhor o plano de salvação. E aqui também estamos citando Abraão, um bom exemplo. Que possamos ser um bom exemplo como Abraão foi. Abraão, lá em Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé. E Abraão é conhecido como o pai da fé. Que possamos ser essa referência, uma boa referência. Para que possamos, através de nossas vidas, que outras pessoas possam ter essa referência e querer conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Como lemos lá em João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Jesus é o único caminho. Não existe caminho A, B, C, D. Não, Jesus é o único. Ele não deu abertura para outros caminhos. Ele é o único caminho. Então, quem crer em Jesus, sim, será salvo. Então, se nós crermos em Jesus, praticamos aquilo que a Bíblia nos ensina, e praticamos, vivenciamos, lemos, buscamos, oramos, isso sim, nós iremos alcançar a nossa salvação. A salvação foi nos dada de graça. É um presente. Quem não gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presente. Você gosta de ganhar presente? Com certeza. Então a salvação foi um presente dado por Deus através do Senhor Jesus. E naquele momento que Ele morreu na cruz do Calvário, a cruz, a dor, a angústia, tudo aquilo que Ele passou, que Ele sofreu por nós. Nós já até estudamos sobre isso, que no momento de dor, de angústia, Jesus lá no Getsêmani, os seus poros saíram sangue. Mas Ele foi obediente. Olha a importância da obediência. Ele veio ao mundo para um propósito, e esse propósito foi cumprido, ainda que tenha sido de dor, de tristeza, de muito sofrimento que Ele foi causado, porque foi Jesus quem morreu por nós. Ele não merecia aquela cruz. Ele não merecia, mas Ele morreu por nós, para que pudéssemos ter reconciliação com Deus, para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos através dEle. Então, ser salvos pela fé é crer em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter fé que um dia Ele irá voltar para nos buscar e iremos morar com Ele no céu. Então, vamos lá. Abram aí. A tia falou sobre a salvação baseada em quê? Morte de Cristo. Mas onde está escrito a morte de Cristo? Abra em Romanos 3:25. Vamos entender. Morte de Jesus. Romanos 3:25, que diz assim: a quem Deus
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, olha, falamos sobre a morte de Cristo. Agora, Romanos 5:8, abram aí. É só passar uma folhinha. 5:8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que a tia falou anteriormente. Jesus, ele veio para morrer, ele morreu por todos nós. Ele não escolheu para quem morrer. Ele morreu por todos. Todos têm o direito, foi nos dada a salvação, a graça é a favor imerecido. E se nós temos essa salvação como um presente de Deus para nós, precisamos cuidar disso. Precisamos estarmos alinhados com o Senhor. Precisamos ter comunhão, precisamos ter intimidade com o Papai do Céu. Precisamos conversar com Ele através das nossas orações. Precisamos ler a palavra. Precisamos entender a palavra. E através do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dando discernimento da sua palavra, para que possamos a cada dia crescermos espiritualmente. Para finalizarmos, falamos sobre a morte de Cristo, a sua ressurreição, que está lá em Romanos 5:10, que fala o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus, ele nos ama de uma tal maneira, crianças, que ele deu seu único Filho. Cristo veio para morrer por nós, para que tivéssemos vida. E vida através de Jesus. Então, somos salvos pela fé. A fé em quem? Em Jesus. Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. E que possamos guardar tudo aquilo que foi falado no dia de hoje em nossos corações. E até hoje, ele continua intercedendo por nós. Está lá em Hebreus 7:25. Olha que coisa linda. Além de Jesus morrer, ele ainda continua intercedendo por nós. Hebreus 7:25, que diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Jesus, ele continua intercedendo por nós. Então, crianças, se vocês conhecem alguém que ainda não conhece o plano de salvação que Deus preparou para nós, através da morte de Jesus, através da crucificação, através da ressurreição de Cristo Jesus, vamos falar, crianças, desse amor para essas pessoas, para que elas também possam ser alcançadas, que elas possam viver essa plenitude da graça, que elas possam vivenciar esse amor maravilhoso que Deus tem por nós. A salvação é recebida de graça, através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Para fecharmos, Romanos 3:22 e 28. Vamos lá, Romanos 3:22 e 28. 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, crianças, o homem é justificado. Quando fala o homem, fala todos nós. Nós somos justificados pela fé. Pela fé em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos estar orando, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, que Ele possa estar nos fortalecendo a cada dia. Vivemos dias difíceis, não está sendo dias fáceis, mas é nos momentos difíceis, de crise, que precisamos estar com a nossa fé alicerçada no Senhor. Mas aí você vai perguntar: tia, como que eu faço isso? Através da palavra, através da leitura da palavra, através da oração.
através da comunhão. É muito importante que vocês leiam a palavra de Deus. É através da palavra que vocês vão ter o conhecimento. A Bíblia diz que o homem perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento ele é dado por Deus. Lá em Provérbios 2 fala: clamas por sabedoria e entendimento, o Senhor vai dar para vocês. Sabedoria, entendimento e inteligência. Então, como em Tiago 1 também fala, que se tu, porém, não tens sabedoria, peça ao Senhor e Ele te dará. É de graça, crianças. A salvação é um presente que foi nos dado e que possamos receber esse presente de Deus com muita alegria, porque o Senhor Jesus, Ele sofreu muito por nós, tá bom? Então, que vocês fiquem com essa palavra no coraçãozinho de vocês. Não esqueçam de gravar o versículo de João. Deixa eu ver aqui que eu já falei tanto versículo. João 14:6, que é um versículo muito conhecido, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, Jesus é o único caminho. Falem desse amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Gravem esse versículo no coração de vocês. Como o salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guardem esse versículo no coração de vocês e continue orando e clamando por aqueles que ainda não conhecem. Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima lição, criançada!